Levei minha filha ao hospital para sua próxima rodada de quimioterapia, quando a médica nos parou e disse: "Sua filha nunca teve câncer." Olhei para minha filha, que estava claramente fraca, careca e magra após meses de tratamento, e disse à nova oncologista que ela devia estar errada. Ela virou a tela do computador para mim. Nenhum tumor, nenhuma célula cancerígena, nada. Nem nos exames de hoje, nem em qualquer teste anterior dos últimos 6 meses. Senti o chão desabar sob meus pés. Isso é impossível. Olhe para ela. Ela está morrendo. A médica franziu a testa ao ver os arquivos. Seu médico original está de licença, e esses registros estão incompletos. Mas nunca houve um único marcador de câncer. Que medicamentos ela está tomando? Minha filha falou com voz fraca. Apenas vitaminas. A médica balançou a cabeça. Vitaminas não causariam isso. Traga-me tudo o que ela consome. Comida, bebidas, suplementos, tudo. Vou fazer painéis extensivos de toxicologia. Ela rabiscou seu número num pedaço de papel. Me ligue no segundo que algo parecer estranho. Saí do hospital tremendo enquanto olhava para minha menininha. Se ela não tem câncer, por que minha filha está morrendo? Destruí nosso armário de remédios naquela noite e trouxe tudo para a médica em 2 sacolas de supermercado. Os testes não revelaram nada em comum nas garrafas em si, mas os exames de sangue da minha filha mostravam níveis misteriosos de toxinas que não deveriam estar lá. Então, comecei a trazer amostras de refeições que fazíamos em casa. Eu estava desesperado. Enquanto esperava mais resultados de testes, me vi rolando pela página de mídia social da minha esposa, onde ela postava vídeos tocantes da jornada de recuperação da minha filha. Sempre fui grato pelo apoio que ela dava, especialmente pela página de arrecadação de fundos, que nos ajudou muito ao longo dos meses. Continuei rolando pelos comentários, esperando que o apoio ajudasse a tirar minha mente das coisas, quando notei algo estranho. Uma pessoa, um homem chamado Roberto, continuava comentando em cada post com as mesmas mensagens horríveis. Não doem. Isso é golpe. Não confiem nela. E pensei, que tipo de pessoa pervertida faria isso numa página de arrecadação para câncer? Na minha raiva, cliquei no perfil. Mandei uma mensagem perguntando: "Cara, qual é o problema? Por que está deixando comentários assim na página da minha esposa e filha?" Ele respondeu quase instantaneamente: "Sua esposa. Me encontre amanhã no McDonald's com o Playground. Não deixe ela saber." Fui ao restaurante sozinho e encontrei Roberto no canto, olhando pela janela com olhos vazios. "Sua filha não tem câncer, tem?" Perguntou antes que eu pudesse me sentar na frente dele. "Como você sabia?" "Porque meu Felipe também nunca teve." Então ele pegou o telefone e me mostrou uma foto dele, seu filho e minha esposa, todos sorrindo no hospital. Depois que Felipe morreu, não conseguia funcionar. Estava destruído. Mas algo continuava me incomodando sobre quão rápido tudo aconteceu no final. Então paguei por uma triagem toxicológica particular de algumas coisas dele que guardei. Cabelo da escova, dentes de leite que perdeu durante o tratamento. As mãos dele tremiam. Ele foi envenenado. E descobri tarde demais. Antes que pudesse fazer mais perguntas, meu telefone tocou. Era a médica. Coloquei no viva voz. "Olá, os resultados da toxicologia chegaram. Sua filha tem metotrexato e arsênico no sistema. Ela está sendo sistematicamente envenenada. Cruzamos com tudo que você nos deu, e encontramos traços no cereal. Senhor, por favor traga sua filha de volta ao hospital o mais rápido possível para tratamento." Roberto bateu o punho na mesa quando ela desligou. Eu sabia. Tenho tentado avisar as pessoas, mas todos pensam que sou apenas um pai enlutado que perdeu a cabeça. Ele começou a chorar. Ela é enfermeira. Trabalhou em oncologia pediátrica por 5 anos antes de nos conhecermos. Sabia exatamente que doses causariam os sintomas de câncer. Ele se inclinou para frente. Você precisa pegá-la em flagrante. Instalar câmeras. Documentar tudo. Conseguir um vídeo dela fazendo isso. Sem prova, ela vai escapar de novo, como fez com Felipe. Corri para casa e instalei uma câmera escondida na cozinha que transmitia para meu telefone. Na manhã seguinte, fingi sair para o trabalho, mas estacionei na rua. Assisti a transmissão enquanto minha esposa despejava cereal na tigela favorita da minha filha. Então, alcançou o fundo do armário e puxou um frasco de remédio escondido num pacote de açúcar. Ela abriu cuidadosamente e esmagou 2 comprimidos brancos com uma colher antes de polvilhar sobre o cereal e misturar com leite. "O café da manhã está pronto, querida." Ela chamou com voz melodiosa. Corri de volta para casa e irrompi pela porta justo quando minha filha estava levantando a primeira colherada à boca. Bati a tigela da mão dela e ela se estilhaçou no chão. Minha esposa me encarou e vi ela perceber que eu sabia. Foi quando a porta da cozinha se abriu com força. Roberto estava lá apontando uma arma para minha esposa. "Olá, Susana", disse Roberto. Os olhos dela se arregalaram. "Roberto, como me encontrou? Tenho esperado tanto por isso." Avancei. "Roberto, temos o vídeo agora. Deixa a polícia cuidar disso." Ele balançou a cabeça. "Eles não acreditaram em mim quando Felipe morreu. Não vão acreditar em você também. Ela é muito esperta." Minha esposa puxou minha filha na frente dela. "Você não vai atirar em mim na frente de uma criança." "Veja só", disse Roberto, e tirou a trava da arma. Joguei-me sobre Roberto pela lateral, bem quando seu dedo começou a apertar o gatilho. A arma disparou com um estampido que fez meus ouvidos zumbir, e senti o calor dela passar perto da minha cabeça. Susana gritou e puxou minha filha atrás da ilha da cozinha, enquanto Roberto e eu caímos pesado no
Chão. Rolamos pela tigela de cereal quebrada e agarrei seu pulso, tentando forçar a arma para longe de todos. Ele era mais forte do que parecia, e ambos grunhimos enquanto lutávamos, derrubando uma cadeira que bateu contra o balcão. Minha filha estava chorando tão forte atrás da ilha que podia ouvi-la arquejando por ar entre os soluços. Consegui prender a mão da arma de Roberto contra o chão, mas ele usou o outro braço para empurrar meu rosto. A arma ainda estava em sua mão, e sabia que se ele conseguisse apontá-la para alguém de novo, alguém morreria. Gritei para minha filha correr para a casa do vizinho agora mesmo, minha voz saindo áspera e desesperada. Ela espiou pela beirada da ilha, o rosto molhado de lágrimas e todo o corpo tremendo. Por um segundo terrível, ela apenas me encarou e Roberto lutando no chão, e pensei que estava muito assustada para se mover. Então ela correu para a porta dos fundos, seus pezinhos batendo contra o azulejo. Ouvi a porta bater e seus tênis batendo no deck de madeira e depois na grama. Roberto tentou se virar embaixo de mim para ver onde ela foi, e usei esse momento para bater a mão dele contra o chão de novo. A arma deslizou para longe em direção à geladeira, e ambos saltamos por ela ao mesmo tempo. Foi quando ouvi as sirenes, fracas no início, mas ficando mais altas rapidamente. Aquele som crescente e decrescente significava que a polícia estava vindo. Roberto as ouviu também, e seus olhos se arregalaram. Percebi que meu telefone ainda devia estar no bolso de quando liguei para o emergencial mais cedo, e tinha permanecido conectado o tempo todo. Eles ouviram tudo. O tiro, os gritos, tudo. Roberto parou de lutar e ficou deitado, respirando pesado, olhando para o teto onde a bala tinha feito um buraco no gesso. Afastei-me dele e peguei a arma do chão, segurando-a cuidadosamente pela empunhadura, embora minhas mãos estivessem tremendo tanto que mal conseguia manter os dedos firmes. Susana ainda estava atrás da ilha e podia ouvi-la chorando também, fazendo esses sons agudos como um animal preso numa armadilha. As sirenes ficaram tão altas que deviam estar bem do lado de fora e então pararam de repente. Portas de carros bateram e ouvi botas correndo pela entrada da frente. A porta da frente explodiu para dentro e policiais inundaram a casa com armas em punho, gritando comandos tão rápido que não consegui processar todos. Derrubei a arma de Roberto imediatamente e levantei as mãos, gritando que morava aqui e a arma não era minha. Roberto já tinha as mãos no ar e não estava se movendo nada, apenas ajoelhado no chão com a cabeça baixa. Os oficiais continuaram gritando para ambos nos jogarmos no chão, e eu fiz, pressionando meu rosto contra o azulejo frio que ainda tinha leite e cereal grudados. Meu coração estava batendo tão forte que pensei que podia desmaiar, e ficava tentando contar a eles sobre minha filha, que ela correu para o vizinho, que alguém precisava checá-la. Um oficial agarrou meus braços e puxou-os para trás das costas, mas ele foi mais gentil do que esperava. Ele me ajudou a ficar de joelhos, enquanto 2 outros oficiais se aproximaram de Roberto com algemas. Outro oficial contornou a ilha da cozinha em direção a Susana, sua arma ainda apontada para ela. Estava tremendo tanto que mal conseguia ficar de pé, mesmo com o oficial segurando meu braço. Ficava perguntando se alguém checou minha filha no vizinho, falando isso repetidas vezes porque não conseguia pensar em mais nada. O oficial que me segurava disse algo no rádio e então me disse que minha filha estava bem. Uma oficial feminina entrou pela porta dos fundos 1 minuto depois e confirmou que minha filha estava segura com os vizinhos e um paramédico estava examinando-a agora. Senti meus joelhos fraquejarem de alívio e o oficial teve que me segurar. Susana estava algemada agora e chorando e falando rápido, dizendo que era tudo um grande mal-entendido. Ela continuava dizendo que Roberto era louco e invadiu nossa casa, que ela não fez nada errado. Sua voz tinha o mesmo tom doce que usava quando falava com nossa filha e me fez sentir enjoado. Os oficiais não estavam ouvindo suas explicações e a levaram em direção à porta da frente ainda falando. Mais policiais continuaram chegando e a casa se encheu de pessoas de uniforme, alguns tirando fotos do buraco de bala no teto e da tigela quebrada no chão. Em 15 minutos, um detetive apareceu e assumiu o controle de tudo. Ele era calmo e se movia com essa maneira cuidadosa, como se tivesse todo o tempo do mundo. Mesmo que a casa estivesse cheia de caos, alguém me disse que seu nome era Detetive Dexter Townsend. E ele me pediu para mostrar a evidência em vídeo no meu telefone. Técnicos da cena do crime estavam fotografando tudo e colocando pequenos marcadores amarelos ao lado da arma e da caixa de cereal. Peguei meu telefone e minhas mãos ainda estavam tremendo tanto que quase o derrubei 2 vezes tentando desbloqueá-lo. Encontrei o arquivo de vídeo e o reproduzi para Dexter segurando o telefone entre nós. Ele assistiu Susana despejar o cereal, alcançar o armário, puxar o frasco escondido de prescrição, esmagar os comprimidos, polvilhá-los sobre o cereal e misturar tudo com leite. Sua mandíbula ficou tensa enquanto assistia, e quando terminou, ele me pediu para reproduzir de novo. Na segunda vez, ele se inclinou mais perto e pude ver seus olhos acompanhando cada movimento que Susana fazia. Quando terminou, ele fez um técnico vir imediatamente e baixar o arquivo de vídeo. Eles lacraram meu telefone como evidência e me deram um recibo. Dexter me levou para a sala de estar enquanto levavam Susana para um carro da polícia. Podia vê-la pela janela da frente, ainda chorando e falando com os oficiais, mesmo que não estivessem respondendo. Dexter sentou-se na minha frente e me pediu para contar tudo desde o início.
Comecei com a consulta no hospital, onde a nova médica me disse que minha filha nunca teve câncer. As palavras saíram num jorro, e ficava pulando na linha do tempo, mas Dexter apenas acenava e tomava notas e fazia perguntas que me ajudaram a organizar meus pensamentos. Contei sobre encontrar os comentários de Roberto nas redes sociais de Susana, encontrá-lo no McDonald's, saber sobre Felipe, a médica ligando com os resultados de toxicologia, instalar a câmera escondida. Dexter escreveu tudo e gravou a coisa toda num pequeno dispositivo que colocou na mesa de centro entre nós. Quando cheguei na parte sobre esta manhã e assistir à transmissão do vídeo de Susana envenenando o cereal, sua caneta parou de se mover e ele apenas me olhou por um longo momento. Terminei descrevendo como corri de volta para casa e bati a tigela para longe bem antes que minha filha pudesse comê-la. E então, Roberto irrompeu com a arma. Dexter fez perguntas específicas sobre o histórico de enfermagem de Susana e se ela tinha acesso a medicamentos no trabalho. Contei tudo o que sabia, que não era muito porque ela não falava sobre trabalho com frequência. Pela janela, assisti eles colocarem Roberto num carro policial diferente e ele não estava lutando ou resistindo nada. Dexter me viu olhando e me disse que Roberto estava preso, mas era custódia protetiva por enquanto, já que trouxe uma arma e fez ameaças. Ele disse que Roberto provavelmente enfrentaria acusações pela arma, mas eles entendiam por que ele fez isso. Assisti Roberto sentar no banco de trás do carro com a cabeça baixa e ombros caídos. Dexter disse que Roberto não estava resistindo, e na verdade parecia aliviado quando o levaram embora, como se tivesse carregado algo pesado por tempo demais, e finalmente conseguiu largá-lo. Um oficial finalmente me disse que podia ir ao vizinho para verificar minha filha, e praticamente corri pela porta da frente e pelo gramado. Senhora Ackenbrenner abriu antes mesmo que eu pudesse bater, e minha filha apareceu atrás dela e correu para meus braços soluçando. Caí de joelhos e a segurei forte, enquanto ela chorava no meu ombro e todo seu corpo tremia contra mim. Senhora Ackenbrenner é uma mulher mais velha que mora sozinha, e ela parecia bem abalada também com suas mãos tremendo, enquanto perguntava se estávamos bem. Disse que sim, e agradeci por cuidar da minha filha. E ela apenas acenou, e disse que ficava feliz em ajudar. Minha filha não me largava, e ficava perguntando o que aconteceu e onde a mamãe foi. E disse que agora tudo ia ficar bem. O paramédico que a examinou mais cedo veio e perguntou se podia examiná-la de novo, e acenei ainda segurando sua mão. Ele checou seu pulso, e olhou seus olhos, e ouviu sua respiração com o estetoscópio. Me disse que os sinais vitais estavam estáveis, mas ele realmente achava que devíamos ir direto ao hospital para observação, dado o que ela passou. Concordei imediatamente sem nem pensar, e peguei minha filha no colo, embora ela estivesse ficando grande, demais para carregar. Ela enterrou o rosto no meu pescoço e envolveu os braços ao meu redor, e podia sentir suas lágrimas encharcando minha gola. Senhora Ackenbrenner nos acompanhou até meu carro e me ajudou a colocar minha filha no cinto no banco de trás, e me disse para ligá-la se precisássemos de qualquer coisa. Dirigi para a emergência do hospital com minha filha fazendo perguntas, o caminho todo sobre por que tínhamos que voltar e se ela ia tomar mais injeções. Tentei manter minha voz calma e disse que os médicos só queriam ter certeza de que ela estava se sentindo melhor e que iam ajudá-la. Quando chegamos na emergência, o Dr. Sanford já estava esperando por nós na entrada, como se soubesse que estávamos vindo. Ele nos levou direto para um quarto privado e imediatamente começou a preparar um soro, enquanto uma enfermeira trouxe bolsas de fluidos transparentes. Ele explicou que precisavam expulsar as toxinas do sistema dela e começar medicamentos para combater os danos do metotrexato e arsênico o mais rápido possível. Minha filha começou a chorar quando viu as agulhas e equipamento de soro e tentou se esconder atrás de mim. Ela estava apavorada com todas as agulhas e monitores depois de meses pensando que tinha câncer e passando por tantos exames. Ficava perguntando onde estava a mamãe e por que isso estava acontecendo. E não sabia o que dizer ainda. Não podia simplesmente dizer que sua mãe estava envenenando-a porque ela tinha apenas 7 anos. E como você explica algo assim para uma criança? Então, apenas segurei sua mão apertado e prometi que ela ia se sentir melhor logo e que os médicos iam cuidar bem dela. Dr. Sanford foi paciente e gentil quando começou o soro, e minha filha apertou minha mão tão forte que doeu, mas não puxei. A enfermeira conectou os monitores e minha filha estremecia toda vez que um deles apitava ou fazia barulho. Uma mulher em roupas profissionais entrou no quarto e se apresentou como Catherine Bishop, do Departamento de Assistência Social do hospital. Ela perguntou se podia falar comigo em particular por um momento, e olhei para minha filha que finalmente estava começando a se acalmar um pouco. Catherine me puxou para o lado bem fora do quarto, onde ainda podia ver minha filha pela janela. Ela explicou que o conselho tutelar foi notificado sobre a situação e estaria envolvido daqui para frente. Sua voz era gentil, mas firme quando me disse que isso é procedimento padrão quando uma criança foi deliberadamente machucada por um dos pais. Senti meu estômago desabar porque sabia que isso significava mais entrevistas e investigações e pessoas questionando tudo. Catherine deve ter visto a expressão no meu rosto, porque rapidamente acrescentou que isso era para proteger minha filha e garantir que ela estivesse segura. Ela disse que uma assistente social viria amanhã para falar conosco e avaliar a situação. Acenei e disse que entendia embora minha cabeça estivesse girando com tudo o que estava acontecendo.
De volta no quarto, uma enfermeira me entregou uma prancheta com formulários de consentimento para tratamento de emergência, e tentei focar em lê-los. As palavras se misturaram enquanto tentava processar tudo o que aconteceu nas últimas 2 horas. Minhas mãos estavam tremendo tanto que quando tentei assinar meu nome, parecia rabisco de criança, todo torto e bagunçado. Catherine notou e veio segurar a prancheta para mim para que eu pudesse terminar de assinar. Ela pegou os formulários e me disse que estaria checando regularmente e para avisá-la se precisássemos de qualquer coisa. Minha filha estava deitada na cama do hospital agora com um soro no braço, e ela parecia tão pequena e assustada. Puxei uma cadeira bem perto da cama dela e segurei sua outra mão e disse que não ia a lugar nenhum. Naquela noite, detetive Dexter voltou ao hospital para tomar uma declaração formal minha. Ele estava carregando sacolas de evidência, e podia ver a caixa de cereal e o frasco de prescrição dentro delas, através do plástico transparente. Ele os encontrou em nosso armário da cozinha, exatamente onde Susana os mantinha escondidos atrás do açúcar. Dexter montou um pequeno dispositivo de gravação na mesa e me pediu para começar do início e contar tudo. Caminhei com ele por toda a linha do tempo, começando com a consulta da nova oncologista, onde ela me disse que minha filha nunca teve câncer. As palavras saíram num jorro e ficava pulando na história, mas Dexter apenas acenava e tomava notas. Ele me pediu para ir mais devagar e passar passo a passo, então voltei e comecei de novo. Contei sobre os resultados de toxicologia e encontrar Roberto no McDonald's e saber sobre Felipe. Descrevi instalar a câmera escondida e assistir à transmissão esta manhã de Susana, esmagando pílulas no cereal. Dexter gravou tudo e fez perguntas detalhadas sobre o histórico de enfermagem de Susana e se ela tinha acesso a medicamentos no trabalho. Disse que ela trabalhou em oncologia pediátrica por 5 anos antes de nos conhecermos e que ela sabia exatamente quais drogas causariam sintomas de câncer. Ele anotou isso e fez mais perguntas sobre há quanto tempo os sintomas vinham acontecendo e que médicos vimos. Quando terminei, Dexter me disse que Susana estava sendo mantida sem fiança sob acusações de tentativa de homicídio. As palavras me atingiram forte, mesmo sabendo que isso estava vindo. Ele disse que Roberto estava em custódia sob acusações de armas, mas cooperando totalmente com a investigação. Dexter explicou que o promotor ia querer se encontrar comigo amanhã para discutir o caso e o que vem a seguir. Ele disse que tinham evidência forte com o vídeo e a evidência física e o testemunho de Roberto sobre Felipe. Perguntei o que acontecia agora e ele me disse para focar na recuperação da minha filha e que eles cuidariam do lado legal. Antes de partir, me deu seu cartão de novo e me disse para ligá-lo diretamente se eu lembrasse de mais alguma coisa ou se algo parecesse estranho. Naquela noite, tentei dormir na cadeira ao lado da cama hospitalar da minha filha, mas ficava acordando toda vez que um monitor apitava. Minha filha estava inquieta e com febre do tratamento e continuava se mexendo sob os cobertores. Levantava a cada poucos minutos para checá-la e ter certeza de que ainda estava respirando. As enfermeiras entravam regularmente para checar seus sinais vitais e ajustar o soro. E cada vez que faziam isso, minha filha acordava confusa e assustada. Por volta das 3 da manhã, ela finalmente caiu num sono mais profundo e assisti seu peito subir e descer na luz fraca dos monitores. Não conseguia parar de pensar em quão perto chegamos de perdê-la e como não vi o que Susana estava fazendo bem na minha frente por meses. O sol matinal me acordou pelas persianas do quarto do hospital e percebi que dormi talvez 2 horas no total. Uma mulher de terno cinza bateu na moldura da porta e se apresentou como Priscila Robertson do Conselho Tutelar. Ela puxou uma cadeira ao lado da minha e colocou uma pasta no colo enquanto explicava que precisava me entrevistar sobre o que aconteceu e garantir que minha filha estaria segura daqui para frente. Acenei e ela começou fazendo perguntas sobre nossa vida familiar e o comportamento de Susana e há quanto tempo os sintomas vinham acontecendo. Respondi tudo da forma mais honesta possível e mostrei o vídeo no meu telefone mostrando Susana esmagando pílulas no cereal. Priscila assistiu 2 vezes e tomou notas na pasta. Ela me disse que precisaria entrevistar minha filha separadamente quando ela se sentisse melhor, e meu estômago se contorceu em nós ao pensar em estranhos questionando-a sobre isso. Priscila deve ter visto meu rosto porque me assegurou que um psicólogo infantil estaria presente, e seriam gentis. Ela fechou a pasta e disse que voltaria amanhã para nos checar antes de sair do quarto. Por volta do meio-dia, uma funcionária do hospital me levou para uma pequena sala de conferência, onde a promotora assistente Célia Chararma estava esperando com arquivos espalhados pela mesa. Ela era mais jovem do que esperava, com olhos afiados, e foi direto ao negócio, apresentando toda a evidência que tinham até agora. Ela explicou que o histórico de enfermagem de Susana, na verdade, fortalecia o caso deles, porque provava que ela sabia exatamente o que estava fazendo, e planejou cuidadosamente. Célia perguntou se eu sabia sobre Roberto e seu filho Felipe antes de tudo isso acontecer. Expliquei como encontrei Roberto através dos comentários raivosos que ele continuava deixando na página de arrecadação de fundos de Susana, e como nos encontramos no McDonald's, onde ele me contou sobre Felipe sendo envenenado também. Célia anotou isso e disse que o caso de Roberto ajudaria a estabelecer um padrão que tornava as ações de Susana ainda piores aos olhos da lei. Ela me disse que o julgamento não aconteceria por vários meses, mas tinham evidência suficiente
para manter Susana trancada sem fiança. Depois da reunião, voltei para o quarto da minha filha, onde o Dr. Sanford estava checando seus monitores. Ele me disse que o tratamento estava funcionando e os níveis de toxina dela estavam caindo, mas ela precisaria ficar no hospital por pelo menos uma semana, talvez mais. As funções do fígado e rim dela levaram uma surra dos meses de veneno, e precisavam observá-la de perto para garantir que não houve dano permanente. Agradeci, e ele bateu no meu ombro antes de partir. Saí para o corredor para ligar para meu chefe e explicar que não voltaria ao trabalho por um tempo. Ele foi compreensivo e me disse para levar todo o tempo que precisasse, mas podia ouvir a preocupação na voz dele sobre quanto tempo eu ficaria fora. O dinheiro já estava apertado antes de tudo isso, e agora não tinha ideia de como pagaríamos as contas médicas que continuavam se acumulando. Desliguei e voltei para o quarto onde minha filha estava começando a acordar. Ela olhou ao redor confusa e perguntou onde estava a mamãe. Meu peito se sentiu pesado quando sentei na beirada da cama dela e tentei descobrir como dizer a uma criança que sua mãe estava lentamente a matando. Expliquei da forma mais gentil possível que a mamãe a estava deixando doente, e por isso, ela tinha que ficar no hospital para melhorar. Ela me encarou com olhos arregalados, cheios de confusão e algo que parecia traição. Ela balançou a cabeça e disse: "A mamãe cuida dela e a ama e nunca a machucaria." Não insisti nem discuti, porque sabia que isso era demais para ela entender agora. Apenas a segurei, enquanto chorava e balançava para frente e para trás, pedindo pela mamãe repetidas vezes. Uma enfermeira entrou para nos checar, mas saiu discretamente quando viu minha filha soluçando. Levou quase uma hora antes que ela finalmente se esgotasse e voltasse a dormir com lágrimas ainda molhadas nas bochechas. Meu telefone tocou mais tarde naquela tarde, e era o detetive Dexter ligando com uma atualização. Ele me disse que executaram um mandado de busca em nossa casa esta manhã e encontraram mais evidência que o deixou enjoado. Susana mantinha um diário escondido no armário do quarto, onde documentava cada sintoma que minha filha mostrava e como ajustava as doses de veneno baseado nos resultados. Também encontraram um segundo esconderijo de medicamentos escondido dentro de uma caixa de absorventes no armário do banheiro. A voz de Dexter soava enojada enquanto descrevia ler as anotações de Susana sobre calcular a quantidade perfeita para manter minha filha doente, mas não matá-la imediatamente. Ele disse que enviaram tudo para o toxicologista forense para análise e me ligaria quando tivessem mais informações. Agradeci e desliguei sentindo náusea ao pensar em Susana anotando seus planos como algum tipo de experimento doentio. No dia seguinte, Dexter ligou de novo para me dizer que o toxicologista Lucius Pendleton terminou de examinar toda a evidência. Lucius confirmou que o padrão de dosagem correspondia ao clássico Munchausen, por procuração, onde um cuidador deixa alguém doente para conseguir atenção e simpatia. Ele descobriu que Susana sabia exatamente o que estava fazendo e calibrou cuidadosamente o envenenamento para imitar sintomas de câncer sem matar minha filha muito rapidamente. Lucius testemunharia no julgamento sobre como Susana usou seu conhecimento médico para causar sofrimento máximo, enquanto mantinha a negação plausível por meses. Dexter disse que essa evidência combinada com o vídeo e o testemunho de Roberto sobre Felipe tornava o caso deles extremamente forte. Sentei na cadeira do hospital depois que a ligação terminou e assisti minha filha dormir pacificamente pela primeira vez em meses. E não conseguia parar de pensar em quão perto chegamos de perdê-la para sempre. 2 dias depois, meu telefone tocou enquanto ajudava minha filha a comer almoço em seu quarto do hospital. Era Dexter ligando para me dizer que alguém do escritório do advogado de Roberto queria passar uma mensagem. Roberto queria se desculpar por trazer a arma e colocar minha filha em perigo durante o confronto. Apertei o telefone mais forte e disse a Dexter que não estava pronto para falar com Roberto, porque ainda estava com raiva de quão perto ele chegou de tornar tudo pior. E se a arma tivesse disparado diferente? E se minha filha tivesse sido atingida? E se tudo tivesse terminado ali na nossa cozinha? Dexter disse que entendia e avisaria o advogado. Então perguntou como minha filha estava. Disse que ela estava comendo melhor hoje, e os médicos estavam satisfeitos com seu progresso. Na tarde seguinte, Priscila voltou com uma mulher que apresentou como Autumn Townsend, uma psicóloga infantil que trabalha com o conselho tutelar em casos envolvendo trauma. Autumn tinha olhos gentis e voz suave, enquanto explicava que precisava entrevistar minha filha privadamente para avaliar seu estado mental e compreensão do que aconteceu. Não queria deixar minha filha sozinha, mas Priscila me assegurou que isso era procedimento padrão e necessário para o caso. Uma enfermeira me levou para uma área de espera no corredor onde caminhei de um lado para o outro, checando meu relógio a cada poucos minutos. A entrevista levou mais de 1 hora e gastei um caminho no chão de linóleo, caminhando de uma ponta do corredor à outra. Outras famílias passaram me dando olhares simpáticos, mas mal as notei porque tudo o que conseguia pensar era no que minha filha estava contando a Autumn, e se ela estava assustada ou confusa, ou se culpando de alguma forma. Finalmente, a porta se abriu e Autumn emergiu parecendo séria e cansada. Ela perguntou se podíamos falar em particular
e me levou para uma pequena sala de consulta com uma mesa e 2 cadeiras. Oldham sentou na minha frente e dobrou as mãos na mesa antes de explicar que minha filha estava mostrando sinais de vínculo traumático com Susana. Ela disse: crianças que são abusadas por seu cuidador primário frequentemente lutam para entender que a pessoa que as machucou é a mesma pessoa que amam e da qual dependem. Minha filha precisará de terapia extensiva para processar o que aconteceu e reconstruir seu senso de segurança no mundo. Oldham recomendou sessões semanais por pelo menos 6 meses e possivelmente mais, dependendo de como minha filha respondesse ao tratamento. Perguntei se minha filha ficaria bem eventualmente. E Oldham disse que a maioria das crianças pode se recuperar com apoio adequado, mas a jornada levaria tempo e paciência. Mais tarde naquela semana, Catherine me encontrou na cafeteria do hospital, encarando uma xícara de café que não tinha tocado. Ela sentou na minha frente e puxou uma pasta cheia de papelada, explicando que queria me ajudar a aplicar para a assistência financeira de emergência e compensação de vítima de crime. As contas médicas já estavam se acumulando, e não tinha ideia de como ia pagar por tudo em cima das despesas regulares. Catherine me guiou pacientemente através de cada formulário, mostrando onde assinar e que documentação precisava fornecer. Ela me assegurou que havia recursos disponíveis para famílias em situações como a nossa, e que eu não deveria hesitar em pedir ajuda. Estava sobrecarregado por todos os formulários e linguagem legal, mas os preenchi da melhor forma que pude, enquanto Catherine explicava o que cada sessão significava. Ela disse que o hospital tinha um programa de assistência financeira que podia ajudar a cobrir alguns custos, e o Fundo de Compensação de Vítimas deveria fornecer apoio adicional uma vez que o caso criminal fosse resolvido. Naquela noite, meu telefone tocou com um número que não reconhecia de fora do estado. Atendi e ouvi a mãe de Susana do outro lado, sua voz tremendo enquanto me dizia que acabou de saber da prisão. Ela disse que deve haver algum engano porque sua filha nunca machucaria ninguém, especialmente não seu próprio filho. Senti minha mandíbula apertar enquanto contei sobre a evidência em vídeo, mostrando Susana envenenando o cereal e os relatórios toxicológicos confirmando meses de envenenamento sistemático. A mãe de Susana começou fazendo desculpas, dizendo que talvez Susana estivesse confusa, ou não entendesse o que estava fazendo. Talvez os medicamentos tivessem se misturado de alguma forma. Não conseguia ouvir mais de sua negação. E disse que os fatos eram claros antes de desligar. Minhas mãos estavam tremendo de raiva, porque não conseguia aguentar ouvir alguém defender Susana quando minha filha quase morreu por causa de suas ações. 3 semanas depois, Célia ligou com notícias dos procedimentos do grande júri. Ela soou satisfeita ao me dizer que indiciaram Susana em múltiplas acusações, incluindo tentativa de homicídio, abuso infantil e fraude relacionada à página de arrecadação de fundos. O julgamento estava marcado para 4 meses, o que nos dava tempo para preparar toda a evidência e testemunho de testemunhas. Célia explicou que o atraso também permitia mais tempo para minha filha se curar antes de termos que colocá-la através do estresse dos procedimentos do julgamento. Parte de mim queria que isso acabasse imediatamente, mas outra parte ficou aliviada por termos tempo para construir o caso mais forte possível. Célia me assegurou que a evidência era sólida e ela estava confiante sobre conseguir uma condenação, mas a espera parecia insuportável quando só queria que Susana fosse responsabilizada pelo que fez. Durante a semana seguinte, a condição da minha filha lentamente melhorava de maneiras que pareciam quase milagrosas, depois de meses de declínio. Sua cor voltou para as bochechas e seu apetite voltou mais forte a cada dia. Ela pedia repetição nas refeições e, na verdade, terminava seus pratos em vez de empurrar comida. Dr. Sanford a examinava durante as rondas matinais e me disse que estava cautelosamente otimista sobre seu progresso. Ele avisou que ela precisaria de monitoramento regular para possíveis efeitos de longo prazo no fígado e rins do envenenamento prolongado. O dano podia não aparecer por anos e precisaria ficar vigilante sobre sua saúde daqui para frente. Mas vê-la sentada na cama, colorindo e, na verdade, sorrindo, me fez sentir esperançoso pela primeira vez desde que esse pesadelo começou. Alguns dias depois, Dexter parou no hospital com um envelope que disse ser de Roberto. Peguei relutantemente e esperei até Dexter partir antes de abri-lo. Dentro, havia uma carta manuscrita, onde Roberto se desculpava por suas ações e explicava sua dor por Felipe. Ele escreveu que deveria ter ido à polícia, com suas suspeitas anos atrás, em vez de apenas postar avisos online que ninguém acreditava. Ele disse que ficou desesperado e com raiva vendo Susana escapar de matar seu filho e não podia deixar acontecer de novo. A carta era crua e dolorosa de ler, porque podia sentir sua angústia em cada palavra. Roberto admitiu que trazer a arma foi errado e estava grato que ninguém se machucou por causa de suas ações. Ele disse que esperava que minha filha se recuperasse totalmente e que eu pudesse perdoá-lo algum dia por colocá-la em perigo. Fiquei com a carta por 2 dias antes de finalmente escrever de volta. Disse a Roberto que não estava pronto para perdoá-lo por trazer a arma para minha casa e ameaçar violência na frente da minha filha, mas reconhecia que ele tentou avisar as pessoas quando ninguém mais escutaria.
e seus avisos finalmente me ajudaram a ver a verdade antes que fosse tarde demais. Escrevi sobre o progresso da minha filha e como ela estava ganhando peso e força de volta a cada dia. Agradeci por me ajudar a entender o que Susana estava fazendo, mesmo que seus métodos fossem perigosos e errados. Não sabia se seríamos amigos algum dia, mas reconhecia que ele sofreu uma perda terrível e tentou prevenir que a mesma coisa acontecesse com minha família. Dei a carta para Dexter entregar e esperei que trouxesse a Roberto alguma pequena medida de paz. Na semana seguinte, Priscila completou sua avaliação e agendou uma reunião para discutir suas recomendações. Ela sentou na minha frente numa sala de conferência no hospital e revisou suas descobertas. Priscila disse que estava recomendando que eu mantivesse custódia total, com requisitos de visita supervisionada, se Susana fosse libertada da prisão algum dia. Ela explicou que demonstrei minha habilidade de proteger minha filha e responder adequadamente à crise. Priscila estava confiante na minha paternidade, mas queria check-ins regulares durante o próximo ano para monitorar nossa situação e garantir que minha filha continuasse recebendo cuidado adequado e terapia. Ela arquivaria seu relatório com o tribunal e se tornaria parte dos procedimentos de custódia que aconteceriam ao lado do julgamento criminal. Senti alívio me tomar sabendo que Priscila apoiava manter minha filha comigo, porque perder custódia em cima de tudo mais destruiria o que restava da nossa família. O hospital começou o planejamento de alta 3 dias, depois que os resultados dos testes da minha filha mostraram melhora suficiente. Catherine se reuniu comigo numa pequena sala de conferência e espalhou uma pilha de papelada pela mesa. Ela explicou que minha filha precisaria de visitas de saúde domiciliar 2 vezes por semana, durante o primeiro mês, para monitorar sua recuperação. Assinei formulário após formulário, enquanto Catherine fazia ligações para marcar consultas com especialistas. Ela agendou acompanhamentos com um médico de rins, um especialista de fígado e uma nutricionista que ajudaria a reconstruir a força da minha filha. As consultas preencheram os próximos 2 meses num calendário que Catherine imprimiu para mim. Ela destacou cada uma em cores diferentes e explicou que testes aconteceriam em cada visita. Me senti sobrecarregado olhando todas essas caixas coloridas, mas acenei e tomei notas sobre tudo o que ela disse. Catherine também me deu números de emergência e me disse para ligar imediatamente se minha filha mostrasse sinais de piora. Antes de podermos deixar o hospital, Alton passou no quarto com uma pasta cheia de papéis. Ela sentou na beirada da cama da minha filha e falou comigo sobre o que vinha a seguir. Alton explicou que minha filha precisaria de terapia contínua para processar o que aconteceu e que trauma aparece de maneiras diferentes para crianças. Ela me deu uma lista de sinais de alerta para observar, como pesadelos, mudanças no comer, ter medo de certos lugares ou pessoas e agir mais jovem que sua idade. Alton recomendou sessões semanais de terapia e disse: minha filha deveria ver alguém que trabalha especificamente com crianças que passaram por trauma médico. Ela também sugeriu que eu fizesse aconselhamento para mim mesmo, porque assistir seu filho quase morrer também deixa marcas. Prometi que olharia nisso, mas honestamente estava apenas focado em levar minha filha para casa e mantê-la segura. Catherine voltou com instruções de alta e nos ajudou a empacotar as poucas coisas que tínhamos no quarto. Minha filha estava quieta enquanto caminhávamos para o carro, segurando forte minha mão. A viagem para casa pareceu estranha depois de passar tanto tempo no hospital. Quando paramos na entrada, notei que a porta da frente parecia normal, mas minhas mãos tremeram colocando a chave na fechadura. Dentro, tudo estava limpo. Limpo demais. As pessoas da cena do crime tinham removido todo o vidro quebrado e limpado a cozinha. Mas quando olhei para cima, podia ver o buraco da bala no teto bem acima de onde Roberto tinha estado. Minha filha viu também, e parou de andar. Tentei bloquear sua visão, mas ela já tinha visto, e seu rosto ficou pálido. Disse que não tínhamos que ficar aqui muito tempo, e comecei a pensar em quão rápido podia encontrar um novo lugar para nós. Esta casa tinha muitas memórias ruins agora. Cada quarto me lembrava do que Susana fez, e quão perto chegamos de perder tudo. Decidi ali mesmo que precisávamos nos mudar o mais rápido possível. Minha filha me seguiu de quarto em quarto enquanto checava para ter certeza de que tudo estava bem. Ela não me deixava sair de vista, nem por um segundo. Quando fui ao banheiro, ela ficou do lado de fora da porta. Quando fui pegar algo do meu quarto, ela veio comigo. Na hora do jantar, fiz macarrão simples, mas ela olhou para o prato sem comer. Ela perguntou se a comida era segura, e percebi que estava com medo de que eu pudesse envenená-la também. Tive que mostrar cada ingrediente, deixá-la me ver abrir cada embalagem, e deixá-la me ver cozinhar tudo. Mesmo assim, ela só comeu algumas mordidas. Na manhã seguinte, Dexter ligou enquanto fazia café da manhã. Ele me disse que o antigo empregador de Susana na ala pediátrica finalmente respondeu com informações. Eles confirmaram que Susana foi pedida para se demitir 3 anos atrás, depois que preocupações surgiram sobre seu comportamento com pacientes. Dexter disse que o hospital não quis dar detalhes no início, mas eventualmente admitiu que havia reclamações de outras enfermeiras sobre Susana passar tempo demais com certas crianças doentes. Nada foi formalmente documentado ou reportado a autoridades. Apenas a deixaram sair silenciosamente. Senti raiva queimar através de mim enquanto Dexter falava. O hospital a deixou ir embora em vez de investigar o que ela estava fazendo. Se tivessem investigado,
Poderiam ter descoberto o que aconteceu com Felipe. Poderiam tê-la parado antes que chegasse a minha filha. Dexter disse que estavam vendo se o hospital poderia ser responsabilizado, mas seu foco principal era construir o caso criminal contra Susana. Ele me disse para não contatar o hospital diretamente porque poderia atrapalhar a investigação. Uma semana depois, Célia ligou e me pediu para ir ao escritório dela para me preparar para o julgamento. Deixei minha filha com a Sra. Chen do lado e dirigi para o centro. O escritório de Célia era pequeno e cheio de caixas de arquivo. Ela limpou uma cadeira para mim e explicou que eu precisaria testemunhar sobre tudo o que testemunhei e descobri. Passamos 3 horas revisando meu testemunho. Célia me fez perguntas e pratiquei respondê-las. Ela me treinou sobre como ficar calmo e me ater aos fatos quando estivesse no banco das testemunhas. Ela me avisou que o advogado de Susana tentaria me fazer parecer não confiável ou confuso. Praticamos repetidas vezes até que eu conseguisse contar a história sem ficar muito emocional. Célia disse que a evidência em vídeo era forte, mas meu testemunho ajudaria o júri a entender o quadro completo do que Susana fez. Nessa mesma semana, Dexter passou para me dizer que Roberto tinha aceitado um acordo. Roberto conseguiu liberdade condicional e aconselhamento obrigatório em troca de testemunhar contra Susana. Dexter disse que Roberto estava arrependido sobre trazer a arma e tinha ajudado a construir o caso. Roberto deu detalhes sobre o caso de Felipe que mostraram um padrão claro de como Susana operava. As informações que Roberto forneceu tornaram a evidência contra Susana ainda mais forte. Ainda me sentia conflituoso sobre Roberto, mas entendia que ele estava tentando acertar as coisas. 2 semanas depois de voltar do hospital, minha filha teve sua primeira consulta de terapia com Alton. Dirigi até o consultório e sentei na sala de espera me sentindo nervoso. A sessão durou quase 1 hora e ficava checando meu relógio. Quando a porta finalmente se abriu, minha filha saiu parecendo cansada. Mas bem, Alton a acompanhou até mim e me deu um pequeno aceno que parecia encorajador. Ela agendou outra consulta para a semana seguinte. Na viagem para casa, minha filha estava quieta, mas segurou minha mão. Enquanto isso, contas médicas começaram chegando no correio. Envelopes grossos vinham a cada poucos dias com cobranças por tratamento de emergência, estadias hospitalares, testes e medicamentos. Usei todas minhas licenças médicas e férias do trabalho. O dinheiro de arrecadação que Susana coletou estava congelado como evidência, então não podia acessá-lo para pagar nada. Tive que aplicar para a assistência pública só para nos manter. Preenchi formulários para vale-refeição e planos de pagamento médico. O estresse financeiro se adicionou a tudo mais que estávamos lidando. Ficava acordado à noite fazendo matemática na cabeça, tentando descobrir como passaríamos pelos próximos meses. Semanas depois, Célia ligou para me dizer que a data do julgamento foi marcada para 2 meses e eu precisava estar pronto. As próximas semanas passaram num borrão de preparação e ansiedade. Levava minha filha para terapia 2 vezes por semana e a assistia lentamente começar a confiar de novo. Ela fazia perguntas sobre o julgamento e tentava explicar de maneiras que ela pudesse entender sem assustá-la mais. No dia que o julgamento começou, deixei-a na casa da Sra. Chen e dirigi para o tribunal com as mãos tremendo no volante. A sala do tribunal era menor que esperava e cheia de pessoas que não conhecia. Sentei atrás de Célia na mesa do promotor e tentei respirar normalmente. A seleção do júri levou 2 dias, e então o julgamento realmente começou. Célia apresentou a evidência em vídeo primeiro, e a sala do tribunal ficou silenciosa, enquanto todos assistiam Susana esmagar essas pílulas e misturá-las no cereal. Vários jurados pareciam enjoados. Então veio o testemunho médico sobre o envenenamento e o que fez ao corpo da minha filha. Dr. Sanford explicou o dano aos órgãos e os meses de sofrimento desnecessário. Tive que deixar a sala do tribunal 2 vezes porque não conseguia aguentar ouvir os detalhes de novo. No 3º dia, Roberto tomou o banco das testemunhas. Ele usava um terno que parecia grande demais para ele e suas mãos tremiam enquanto prestava juramento. Célia perguntou sobre Felipe e a voz de Roberto se quebrou enquanto descrevia os dias finais de seu filho. Ele falou sobre a perda de cabelo e fraqueza e como Felipe tinha implorado para ele fazer a dor parar. O júri parecia horrorizado. Roberto explicou como descobriu o envenenamento tarde demais e como tentou avisar as pessoas sobre Susana, mas ninguém acreditou nele. Então Lúcius tomou o banco e caminhou o júri através da evidência toxicológica. Ele usou gráficos e diagramas para mostrar como Susana usou seu conhecimento médico para causar sofrimento máximo, enquanto mantinha tudo parecendo sintomas de câncer. Ele explicou que o padrão de dosagem mostrava planejamento cuidadoso e que Susana sabia exatamente o que estava fazendo. Os membros do júri estavam tomando notas e vários pareciam com raiva. No 4º dia, Susana tomou o banco contra o conselho de Fletcher. Podia vê-lo tentando pará-la, mas ela insistiu. Ela usava um vestido simples e mantinha sua voz suave enquanto testemunhava. Ela alegou que só queria ajudar sua filha, e as coisas saíram de controle. Ela disse que não queria que fosse tão longe, mas seu testemunho soou frio e calculado. Ela não mostrou emoção real e continuava fazendo desculpas. Assisti o júri e podia ver que não estavam comprando. Uma mulher na primeira fileira estava balançando a cabeça.
Quando Célia interrogou Susana, ela despedaçou cada desculpa. Susana ficou na defensiva e sua máscara escorregou. No final, todos podiam ver através de sua atuação. O júri recebeu o caso depois dos argumentos finais e fui para casa esperar. 6 horas depois, Célia ligou e me disse para voltar ao tribunal. O júri tinha chegado a um veredito. Dirigi de volta com o estômago em nós. Todos ficamos de pé enquanto o júri voltou. A porta-voz entregou os formulários de veredito ao juiz. Ele leu cada acusação em voz alta. Culpada de tentativa de homicídio, culpada de abuso infantil, culpada de fraude, culpada em todas as acusações. Susana não mostrou emoção nenhuma enquanto os vereditos eram lidos. Ela apenas sentou ali, olhando em frente como se nada disso importasse. Mas senti algo sair do meu peito. Ela seria responsabilizada. Fletcher pediu fiança pendente sentenciamento, mas o juiz negou. Susana foi levada embora algemada, e finalmente me permiti respirar. 3 semanas depois, estávamos de volta para o sentenciamento. Célia me fez preparar uma declaração de impacto da vítima. Fiquei no pódio e li das minhas anotações sobre como o envenenamento afetou a saúde física e mental da minha filha. Descrevi as estadias hospitalares e o medo e os pesadelos que ela ainda tem. Falei sobre como ela se encolhe quando entrego comida para ela e pergunta se é seguro comer. Minha voz tremeu, mas consegui passar por isso. O juiz ouviu cuidadosamente e tomou notas. Então, ele anunciou a sentença. 25 anos de prisão com tratamento de saúde mental obrigatório. Perda permanente da licença de enfermagem. Nenhum contato com minha filha nunca. Susana ainda não mostrou reação. Ela foi levada embora e soube que finalmente acabou. Depois do sentenciamento, peguei minha filha da casa da senhora Shanes e fomos ao parque. Sentamos nos balanços juntos e ela perguntou se estávamos seguros agora. Prometi que estávamos. Disse que a mamãe não podia mais machucá-la e que sempre a protegeria. Ela segurou minha mão e balançamos juntos em silêncio. 6 meses depois que o envenenamento parou, o cabelo da minha filha começou a crescer de volta em cachos macios. Ela ganhou peso e sua cor voltou. O médico disse que seus órgãos estavam se curando bem. Ela ainda tinha pesadelos às vezes, e precisava de rotinas que a faziam se sentir segura. Mas Alton disse que estava fazendo progresso notável. Estava aprendendo a ser criança de novo. Consegui uma promoção no trabalho com um aumento que nos ajudou a nos reerguer. Meu chefe foi incrivelmente solidário através de tudo. A compensação de vítima de crime cobriu a maioria das contas médicas. Estávamos construindo um novo normal que se sentia genuinamente esperançoso. Minha filha e eu criamos novas tradições em nosso apartamento. Noites de sexta com filme, onde ela escolhia o filme. Panquecas de domingo de manhã, onde ela me ajudava a cozinhar. Histórias para dormir, onde ela sempre era a heroína que salvava o dia. Ela estava aprendendo a confiar de novo. Vê-la rir e brincar como uma criança normal me encheu de gratidão por termos descoberto isso a tempo e ela ter toda a sua vida pela frente.